A gente vai evoluindo e a gente vai qualificando, ampliando a nossa cognição evolutiva, nosso senso evolutivo, conforme a Daiane falou. São valores, princípios, saberes, a nossa própria sabedoria e inteligência evolutiva, ela vai ampliando. Em contraste com isso, tem toda a nossa instintividade, emocionalismo, subcérebro, toda essa animalidade que a gente leva aqui de consim. Então, para mim, uma das formas da gente avaliar a nossa ortopensinidade é o quanto os nossos pensamentos, sentimentos e energias estão em coerência, em conformidade com esse lado melhor que a gente já adquiriu, com toda com a nossa inteligência evolutiva, com a nossa sabedoria, enfim, nossos valores e princípios melhores. O pessoal gosta de dizer a nossa melhor versão. A melhor versão. Então, quanto mais nossos pensamentos, sentimentos, energias estão em conformidade, em harmonia, em coerência com esse nosso melhor lado, eu acho que isso aí indica que a gente está com uma ortopensenidade. Às vezes, no extrafísico também, a gente tem experiências que a gente está com um padrão super elevado de ortopensenidade, às vezes é do amparador, não é exatamente nosso também, né? Às vezes está acoplado ali algum amparador e você não está com lucidez suficiente para discernir isso. E ali é um processo de extrapolação, enfim. Agora, uma coisa que eu queria dizer, pensando no que o Ricardo falou, da ortopensenidade em relação ao outro, ao externo, em relação a nós mesmos, aí eu comecei a pensar aqui o seguinte também, que às vezes a gente confunde ortopensenidade com aquela coisa da poliana, aquela coisa da emoção, né? Não, é muita positividade, mas é algo muito emocional. Porque se a gente for ver, por exemplo, em relação a si próprio, o autocrítica, o auto-imperdoador, isso pode ser uma ortopensenidade, uma auto-ortopensenidade. E um processo, às vezes, de autocomplacência, aquela coisa, de um auto-perdoamento patológico, ele pode tu achar que está sendo ortopensene, mas na verdade não está sendo um ortopensene em relação a você, né? Então isso é uma coisa interessante a gente discutir. O que é o ortopensene mesmo? Ele é, antes de mais nada, um discernimento muito grande, né? Uma compreensão, um realismo, algo assim que chega até a sobrepairar as coisas, enfim. Mas uma técnica, né, que pode ser utilizada, aliás, foi, inclusive, né, o principal propósito do professor Valdo criar essa atividade aqui do círculo, é a questão da escrita. A escrita, seja do verbete, do artigo, mas aqui especificamente do livro, da GESCOM. Porque a partir do momento que a pessoa se engaja, né, a escrever algo para fazer assistência, vai falar sobre a consciência, a evolução, assistência cosmoética, ProEx, amparador, todos esses temas que são as bases do paradigma consciencial, da conscienciologia, inevitavelmente isso aí eleva o padrão de pensenidade da pessoa. Claro, se ela está racionalmente, está levando o projeto dela de uma maneira racional. E daí cria uma retroalimentação, porque daí ela vai escrever aquilo, ela vai receber insight do amparador, ela vai sentir gratificação pelo que ela está fazendo. E pelo menos para mim e para muitos aqui, essa é uma das técnicas mais eficazes para a manutenção, desenvolvimento da ortopensenidade, né? Que no caso representaria bem a ortopensenofilia. Então a gente poderia dizer assim, se você quer ampliar a sua ortopensenidade, a sua ortopensenofilia, escreva, né? Produza suas GESCOMs, que a pessoa não vai se arrepender. As companhias extrafísicas, eu acho que seria um indicador, né? Se tu está mais conectado com o teu amparador, eu acho que isso aí já é um resultado, como foi falado, já é um indicador de que né, se a pessoa está lúcida com aquilo ali, de que ela está num padrão de ortopensenidade. Porque às vezes a gente fica tão empolgado com alguma coisa, a gente fica tão empolgado com a própria conscienciologia, e a gente entra numa... Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu já, enfim, numa obsessão dessa coisa de pensar, sentir a evolução, a higiene mental, a rigidez
a homeostase, e aí você entra num encapsulamento patológico. E aí aquilo ali, então a gente fica pensando em assistência, mas a pessoa às vezes não percebe que ela está mais para o autismo do que para a assistência. E teve inclusive um caso que eu lembro, o professor Valdo ele falou várias vezes, de uma pessoa super equilibrada, assim, que teve, aqui da comunidade, e ele entrava nos ambientes, tipo dar um curso, num evento, numa reunião, e saía igual. O professor Valdo pegava, saía limpo, igual ele entrou. Tipo assim, ele não fazia assistência para ninguém, ele não se sujava. Então, às vezes, porque a obsessão ela não é um ortopensene, e às vezes a pessoa está tão obcecada com uma pureza, uma higiene extrema, que ela acaba se encapsulando de maneira patológica e acaba bloqueando a assistência dela, e aquilo não tem nada a ver com ortopensenidade, né? Então, isso aí eu acho que é um efeito colateral, digamos assim, de uma avidez, de um exagero. Esse aí a gente quase cai no pensamento religioso, né? Do santo, agora eu vou virar santo, porque eu tenho que ser ortopensênico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem chão, assim, tá? Por exemplo, eu ouvi o professor Valdo mais de uma vez falar palavrão, por exemplo. Lá no Holociclo, em conversas, assim. Também ouvi. Todo mundo ouviu, e às vezes a gente tem uma ideia, um puritanismo, que ortopensenidade, evolução é uma coisa assim, santificada. E não é por aí. A ortopensenidade não é você não se sujar. Na verdade, quanto mais ortopensênico a gente for, mais hábil a gente vai ser para se sujar e, de certa forma, vai querer se sujar, justamente. A gente vai ter mais habilidade, a gente vai ter mais habilidade social, traquejo para saber ajudar a ir lá na lama, fazer com satisfação, e depois voltar, tomar banho. E não a rigidez, normal. porque às vezes isso leva a uma rigidez. Aí tu vê, por exemplo, a pessoa, ela não sabe contar uma piada, tu não vê a pessoa, por exemplo, gargalhando, não cumprimenta. Então, é que nem a pessoa que tu passa por ela está fechada. O Arlindo, né, o nosso Arlindo aí, ele brincava às vezes assim, né, com a pessoa fica muito fechada. E aí ele dizia, virou serenão. Ele dizia assim, isso aí virou serenão. Então, ironicamente, ele falava isso. Então, isso é uma distinção que a gente tem que fazer. Quanto mais evoluída a consciência, mais ela tem as autodefesas, a higiene, mas ela é mais aberta. Ela tem essa flexibilidade que você falou, esse jogo de cintura.